Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai desbravar, né, por essa área de sequestro de dados e extorsão, né, que é algo que vem acontecendo nesses últimos meses, diante de todo esse cenário que a gente está envolvido. Lembrando que a partir da próxima semana, na próxima dia 21, estaremos dando início a estaríamos se a gente estivesse no presencial, né? Mas mesmo assim a gente vai tentar acompanhar. Então, estaremos dando início à terceira unidade e a partir disso, então a gente vai começar a ter aula pelo o Classroom institucional, certo? Então, a partir da próxima semana, que é 21, na próxima terça-feira, a gente vai migrar lá para o Classroom institucional, certo? Então, tudo vai estar por lá, tá bom? Todo o conteúdo. Teve aquela atividade que eu passei para vocês, que eu mostrei, né, do contrato, né, eu não coloquei nesse antigo, porque como eu vou dar um prazo para vocês responderem, né, para vocês desenvolverem, então eu preferi deixar logo por lá, certo? Então, quando a gente migrar lá para a outra plataforma, aí eu deixo lá a atividade que vai ter um prazo para que vocês possam desenvolver, tá certo? Então, vamos nós. Então, o roteiro, a gente vai ver um pouco sobre os ataques cibernéticos, certo? Alguns estudos do Kaspersky, né, que é um dos um antivírus russo renomado no Brasil e no mundo. Vamos ver algumas informações sobre o site É o País, né, sobre esse tipo de ataque. O crescimento dos crimes nesses últimos anos, certo? As empresas afetadas, né, empresa brasileira incluída aí nesse samba, né, e como você pode se proteger, né? Então, esses são alguns tópicos da aula de hoje. E aí eu começo a aula com essa frase, né? Ataques cibernéticos. Aí eu pergunto a vocês, começo a aula com uma pergunta. Quais são como são feitos, né, os ataques cibernéticos? E aí eu preciso queria ouvir, né, mas vocês não gostam de falar, né, então, por favor, escrevam aí no chat, né, para vocês o que se encaixa como um ataque cibernético. Como eu posso definir um ataque cibernético? Um de cada vez para não tumultuar, pessoal. E aí, quem será o primeiro ou a primeira a comentar sobre? Ninguém vai dizer, ninguém vai roubar dados, certo? Só Lucas que vai contribuir em invadir a privacidade, certo? Beleza, Lucas. Partindo desses dois pontos, né, roubar dados e invadir a privacidade, chegamos a esse ponto aqui, né? E durante todo esse período aí que a gente está nesse isolamento, né, está passando por toda essa situação, né, várias empresas foram vítimas dos criminosos, né? Então, não foi uma nem duas, foram uma quantidade bem considerável. Certo?
E aí, como é que funciona, como é que funcionou, né, esse tipo de ataque, ataques cibernéticos? Essas empresas, elas tiveram o sistema delas invadido, ou seja, tinha alguma falha de segurança. Os criminosos, então, sequestraram os dados, né, e, a rede interna, né, ela foi criptografada, ou seja, é como se eu pegasse todas as informações, vamos imaginar, o trabalho de vocês do PI3, né, vou utilizar como exemplo, eu pegasse todo o trabalho que foi desenvolvido e embaralhasse tudo, né? Ou seja, eu misturasse todo o texto lá do trabalho de vocês, né? Então, funciona mais ou menos assim, né? Essa questão da criptografia, né? Das informações, né? Serem criptografadas, ou seja, até que eu pague, né, o valor solicitado, as minhas informações elas vão estar inacessíveis, né? Então, em alguns casos, o problema é mais sério do que a gente pensa, certo? Então, esse é um dos perfis, né? Essa é uma das características de quem faz esse tipo de crime. E aí, ó, após eles fazerem todo esse processo, né, sequestrar os dados, né, criptografar a rede interna da empresa, né, e aí eles solicitam um resgate, né, para poder liberar os dados. Né? Então eles começam a chantagear a empresa, né, para que os dados sejam devolvidos, né, para a respectiva empresa seja pago um valor, né? E aí a empresa pode não aceitar, né? Então, quando ela não aceita, as propostas, né, podem ser vendidas para os concorrentes ou simplesmente divulgada na Deep Web. Né? Então, na verdade, só tem duas opções. Na verdade, três, né? Ou aceitar e pagar o valor, né, que não é um valor simples, não é um valor baixo. Caso a empresa não aceite, né, então, as informações ela pode ser vendida para um concorrente ou simplesmente divulgada na Deep Web, né? A rede sombria da internet, a parte sombria. E aí, por que esse tipo de golpe vem crescendo? Alguém poderia comentar aí, porque nesses últimos meses esse tipo de golpe está sendo comum? Você escuta a zoadinha do chat lá falando. Então, pessoal, esse tipo de golpe nos últimos meses, né, ele vem crescendo em virtude do home office, né? Muitas empresas, né, fizeram todo digamos que, reestruturaram, né, todo o funcionamento, né, por conta do isolamento social, e aí muitos funcionários estão trabalhando de casa, né, o acesso remoto, né, através do home office, e, consequentemente, eles solicitam precisam trabalhar utilizando o acesso remoto da empresa. Ou seja, então isso faz com que os sistemas da empresa eles fiquem mais vulneráveis porque eles estão em redes externas, né? Eles estão sendo conectados através da rede pessoal do seu funcionário. Né? Então, o funcionário imagine que a empresa tem várias centenas de funcionários que estão espalhados por uma determinada cidade, né? Cada um tem sua internet lá privada. No entanto, por estar saindo da rede interna da empresa, né? Aí os dados eles vão ficar mais vulneráveis, né? Para que sejam acessados, né? Então, esse é o principal ocorrido, né? O principal problema que mas, na verdade, o principal motivador desse tipo de problema, tá certo? De ataques cibernéticos. Aí o Kaspersky, né, que é um antivírus russo renomado, né, um dos melhores, eles fizeram alguns levantamentos, né? E aí eles perceberam que no Brasil, né, os ataques
direcionados para essas ferramentas, as ferramentas home office, né? E ferramentas que permitem o acesso remoto aumentaram em 333% entre fevereiro e abril. Né? Veja o número assustador aí, né, de aumento nesses últimos meses. Né? Então, ele fez o comparativo aí em 3 meses, fevereiro, março e abril. Né? E o aumento é algo assim assustador. E aí, ó, desses crimes, né, não tem números precisos de saber, né, quantos evoluíram para o crime de dupla extorsão. Por que dupla extorsão? Porque ele vai dar as duas opções, né? Ou melhor, se o cliente não pagar, né, o valor solicitado, ele pode vender para o concorrente ou simplesmente divulgar, né, na Deep Web. Então, por isso que ele é considerado um crime de dupla extorsão, certo? Ou seja, desses 333% aí que foi apresentado pela empresa de o antivírus, né, Kaspersky, ninguém sabe, nós não temos um valor preciso de quantos, né, se enquadram nessa dupla extorsão, certo? Porque muitas empresas elas não divulgam se aceitaram ou não. Um comentário aqui de Lucas: falta de preocupação com a segurança da informação. Esse é um dos grandes problemas, Lucas, infelizmente, que algumas empresas têm. Marcos entrou aí, bom dia, Marcos. Seguindo. Então, quais são os principais alvos? Né? Quais são os principais alvos desses bandidos? A gente se engana, né, achando que às vezes são só empresas, né, que eles atacam, né? Mas os alvos vai desde um advogado de celebridades lá nos Estados Unidos, né, a empresas de saúde, de agronegócio e energia, certo? Então, eles são bem diversificados. Né? Basta ter a vulnerabilidade, basta ter informações sigilosas e valiosas que eles estão atacando, tá certo? E aí, nesse meio também, entram algumas empresas brasileiras, né? Algumas empresas brasileiras foram contempladas com esse tipo de golpe. E aí, temos aqui alguns exemplos. Ó. A CPFL, né, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, tem a Cosan, né, tem a Aliança Sonai aí, e Arteres, e além de uma portuguesa, EDP, que atua no setor elétrico no Brasil. Então, esses são alguns exemplos, né, de empresas e pessoas, né, que tiveram os seus dados, né, sequestrados pelos criminosos cibernéticos, certo? O El País, né, que é um site renomado, eles acompanharam, né, durante esses últimos meses algumas páginas na Deep Web, né, que aí eles acompanharam esses 6 grupos de hackers internacionais, né? Achando eles que só tinha esses 6, né? No entanto, outros sites especializados nesse tipo de monitoramento mostram que existe pelo menos, né? Aproximadamente, não 6, mas sim 11 gangues, né? Atuando com força nesse tipo de cybercrime, né? Se chama de dupla extorsão. Então, é o país achou que fez a descoberta com apenas com esse número, né? Apenas não, né? Com esse grupo de seis hackers internacionais, né? Mas os sites especializados mostram o contrário, que não são 6, são 11, né? Que trabalham piamente, né? Direcionados para essa parte do cybercrime, né? E com essa nova versão agora, né? Que é a dupla extorsão. E aí, ó, segundo esses sites especializados, os hackers atacaram pelo menos 100 empresas. Certo? Destas, pelo menos 22 optaram por não pagar pelo resgate. Né? Então, essa é uma informação precisa. Ou seja,
Esses dados eles vão ser leiloados em tempo real na Deep Web. Então, aí vocês imaginem a quantidade de informações que essas empresas possuem, né, e que estão sendo lá leiloadas na Deep Web, né, para que os criminosos eles faturem, né, com esse tipo de atitude. E aí, ó, dentre os anúncios, né, tem esse aqui, um lance inicial de US$ 600 mil, né, cerca de 3,2 milhões de reais, para participar do leilão dos dados da popstar Mariah Carey. Né? Então, vejam aí, um lance é um lance, tá? Não é o valor fixo, não. US$ 600 mil, né? Para participar desse leilão, certo? Então, isso tudo pelos dados da Mariah. Então, eles fazem parte do pacote Group Main, certo? Os dados da Mariah, né? Que também é um escritório de advocacia do ramo de entretenimento, né, lá em Nova York, e que tem outros clientes, né, como a Madonna, a Lady Gaga, o Elton John, né, então esse foi um dos sites atacados. Esse crescimento, né, que vem acontecendo nos últimos meses, né, tem como público-alvo, né, os preferidos deles, dos criminosos, o Brasil. O Brasil é um dos alvos preferidos dos criminosos. E aí, ó, de acordo com a Kaspersky Sky, em abril deste ano, o Brasil foi alvo de mais de 60% dos ataques identificados pela companhia na América Latina. Né? Então, observem o quanto o Brasil, né, ele é desejado para esse tipo de ação pelos hackers. Né? Então, aproximadamente, ou seja, mais de 60% dos ataques, né, da América Latina foram feitos aqui no Brasil. Aí depois do Brasil vem Colômbia, né, com 11,9 milhões de ataques, depois vem o México, com 9,3, o Chile 4,3, o Peru com 3,6 e a Argentina com 2,6 milhões. Né? Tem a questão também do tamanho, né, da questão de território, né, por o Brasil ser um país muito maior, ele vai ter sempre esse número desfavorável também. Né? Tem esses dois pontos. E aí, ó, como eu falei no slide anterior, né, aqui no Brasil, a CPFL, né, foi uma das empresas que aumentou essa conta, né? Foi uma das empresas que colaboraram para esse tipo de crime. E aí, para comprovar que seus dados eles foram roubados, né, os hackers do grupo Mazi, né, eles deixaram disponível uma pequena parte das informações, né? Então, essa é uma prática comum dos hackers, tá? Então, para eles para a empresa não achar que eles estão blefando, né, que estão só provocando lá, tentando subornar, então é uma prática deles, eles deixam uma pequena parte de informações, né? Como se fosse uma amostra grátis. Né? Então, ele deixa, sei lá, 5, 10% do total de informações, né, disponível, e o resto eles criptografam, né, guardam para eles e ficam esperando o valor do resgate. Então, como eu falei, a CPFL é uma empresa, uma companhia de energia, como se fosse a CELP aqui em Pernambuco. Certo? Imagina aí, a cartilha de clientes, né, que essa empresa tem, a questão dos dados, olha o prejuízo das contas dos clientes, né? Então, se ela não tinha um backup dessas informações, né, o prejuízo pode ter sido gigantesco, né? Imensurável. Aí na página Corporate Leaks, né, tem uma gangue denominada Nephilim. Lá eles mostram os dados de ataques aos sistemas das empresas brasileiras, Cosan, Allianz e Artex, né? Então, nesse site aí, né, dessa gangue, eles apresentam lá os dados, né, dos sistemas, né, dos dados dos ataques referentes aos sistemas dessas empresas, certo? Então, esse é um valor que
ou melhor, uma informação, né, que nenhuma empresa quer ser contemplada. E aí tem essa frase aqui, ó. A negligência da coação na segurança cibernética nos permitiu violar sua rede e circular livremente nela por meses. Vejam só, veja a afirmativa da frase, né? Eles comentam sobre a negligência, né, na questão da segurança, e aí ele diz que permitiu a sua violação, né, a violação da rede, e permitiu livre acesso nela por meses. De quem é o autor dessa frase? Os sequestradores dos dados. Né? Então, eles tiram onda mesmo nesse quesito de invasões. Né? Então, as empresas, cada dia mais, elas precisam ter as suas informações seguras. Né? E também tem a questão de treinar, de orientar os funcionários para que não... Porque, às vezes, uma determinada atitude de um funcionário, né, no seu dia a dia lá, no cotidiano, utilizando um determinado sistema, acessando a internet, ele pode colocar tudo a perder, né? Então, tem muito desse ponto também. E aí, esse ataque aí, né, não foi divulgado, né, quanto, né, foi o valor do resgate, né, para que os dados eles fossem devolvidos, né? Então, publicamente, isso não veio a público, né, esse tipo de informação sobre o valor referente à devolução dos dados, né? Mas não é um valor nada barato. E aí, ó, a Cosan, ela é um dos maiores conjuntos empresariais do Brasil, né? Então, ela tem um leque de empresas, né? Tanto na área de energia, quanto na área de logística, infraestrutura, agricultura. Então, é uma empresa bem diversificada, né? Com diversos serviços diversificados. E aí, dentre os braços do grupo, estão a Raízen, que atua na distribuição de combustíveis, e a Comgás, que atua na geração e distribuição de gás e energia elétrica, certo? Ou seja, não são empresas, não são qualquer empresa, né? São empresas de grande porte, né? E com um alto poder financeiro, né? Tem isso, essa é uma das características também dos invasores. Mas não é porque você tem uma empresa pequeno, médio porte, né? Que aí você vai utilizar, não precisa de segurança não, porque eles vão atacar a minha empresa que é pequena, que não tem um faturamento tão grande, que não tem tantas informações importantes, o que você acha, né? Então, não é por conta disso, né, que você, né, e até você, usuário comum mesmo, né, vai deixar de ter a devida segurança. E aí, ainda mais falando sobre a Cosan, né, desde 2005, ou seja, 15 anos, né, o grupo tá listado na Bolsa de São Paulo, na categoria de novo mercado, né? Essa categoria, né, é onde estão as companhias com maior nível de governança corporativa. Ou seja, vejam isso, né? Para estar nessa categoria, tem que ter um perfil, né? Então, o perfil é maior nível de governança corporativa, né? E mesmo com todo esse perfil, tiveram os dados roubados, né? Tiveram os dados acessados de maneira indevida. E aí vem a pergunta, como se proteger? Né? Como é que eu vou me proteger diante de todo esse cenário, de todos esses problemas? E aí, o que é que vocês arriscam a dizer aí? Como eu posso me proteger? Alguém tem alguma coisa a comentar aí? Como é que eu posso proteger a minha empresa? Como é que eu posso proteger os meus dados pessoais? Não acessar certos sites, certo, Lucas? Esse é um ponto bem interessante, né? Importante que os usuários devem ter, né? Bons antivírus, certo? Firewall, exatamente, Juan. O firewall não e quando se fala em firewall, não é simplesmente o firewall do Windows, tá? Que
segundo especialistas, o firewall do Windows também não é lá essas coisas, né? Você tem por ter, né? Mas lembrando que existem dois tipos de firewall, né? Tem o firewall software, que é o exemplo do firewall do Windows, e eu também posso ter um hardware, né? Com a função de um firewall, né? Então são duas ferramentas bem pertinentes para esse tipo de cenário. Educar os seus funcionários, né? Na verdade, fazer o treinamento, né, Lucas? Orientar eles, né? Para que não saiam clicando em qualquer link, né? Não saiam acessando qualquer página web, né? Que tenham todo esse cuidado, né? Para que as informações não sejam invadidas, certo? Backup, muito bom aí essa parte, Marcos. Backup é extremamente importante, né? E vários tipos de backups, né? Backup na nuvem, backup físico, backup em máquinas virtuais, né? Então você tem que ter várias saídas, porque suas informações, né? Elas podem ser roubadas, né? Por esses malfeitores aí, certo? Então todo cuidado é pouco, toda segurança, né? Que você puder, faça desde o usuário comum, você, usuário comum, né, até uma empresa de grande porte, né, porque tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que vive para isso, vive para invadir redes, né, aprova tanto, acredito que já comentei isso com vocês, que existe casos de hackers, né, que eles roubam as informações, esse tipo, esse perfil aqui, e eles serem contratados pela empresa, né, a empresa vê que não tem como, digamos que vencer, né, esse tipo de invasor, e ele contrata, chama ele, vem cá, como foi que você fez? Não, eu fiz assim, assim, pronto, a gente está fazendo aí para ele contratar, né, vai pagar X mil reais, aí, X mil dólares, sei lá, dependendo da empresa, e aí você agora vai ajudar a gente a se proteger, por quê? Porque o hacker, ele pensa como hacker, né, então ele vai saber o que é que os outros vão pensar, né, o que é que eles podem fazer para invadir a empresa. Então, aquela máxima, né? Se eu não posso vencer o inimigo, alice a ele, né? Então tem esse ponto também. Vamos seguir aqui. E a questão da proteção, ó. Tem muito cuidado com os boatos, né? Esses boatos que a gente sabe que aí espalham a desinformação de uma forma muito rápida, né? E esses boatos podem conter códigos maliciosos, né? Que tem a tentativa de golpes por trás. Então, eu sei que já passou mais a crista dessa onda, né? Mas ainda assim é possível, né? Isso acontecer. Informações, notícias referentes ao coronavírus, né? Então, muito cuidado quando você for compartilhar alguma coisa. Observe a fonte, né? Teve a dúvida? É igual a teoria da autoescola, né? Quando você está na autoescola, os professores sempre dizem, na dúvida não ultrapasse, na dúvida não avance, né? Então, na dúvida, não compartilhe, né? Isso vai fazer com que a internet, né, seja um ambiente mais saudável, seguro e confiável. Ah, mas só uma andorinha só não faz verão. Eu aconselho a você fazer a sua parte, né, orientar os mais próximos também a fazer isso, né, para que, se cada um fizer a sua parte da maneira correta, resolver tudo, infelizmente, eu acho difícil. Eu concordo com você que não tem como a gente dar conta de tudo, mas, né, a gente minimiza isso. E falando desse assunto, eu lembro de dois episódios, né, durante esse isolamento que ocorreram no meu cotidiano e assim que marcaram, né? Que foi isso, na verdade, com minha mãe, né? Ela não tem o conhecimento que a gente tem na questão do que é verdade, do que é verídico e do que é golpe, né? Do que é fake news. E aí eu acho que estava com uns 15 dias, 21 dias que a gente estava nesse isolamento. Ela ligou para mim chorando, né? E aí eu me assustei, né? Foi o que aconteceu.
Mamãe chorando, e eu não entendia ela falando, não, se acalma, o que foi que aconteceu? Não, eu acabei de receber um vídeo, ela tinha mandado um vídeo para mim no WhatsApp e eu não tinha assistido ainda, né? Era um vídeo, se eu não me engano, era mostrando as ruas da Itália e uma voz ao fundo, né, do vídeo dizendo que tinha sido encontrada o antídoto, né, uma vacina para combater o coronavírus, né? Eu disse, não, mas isso aí não é verídico, não. Não, mandaram para mim as informações, mas não é. Então, se for verdade, vai estar nos principais sites de notícias, vai estar nos telejornais. Então, isso é golpe, isso é fake news, né? Um boato. Eles fazem isso para que, então, tô com a informação aqui quente, né? Então, eu vou começar a distribuir para meus contatos, né? Então é um tipo de. Eu não sei o que é que o pessoal. Fazer o mal mesmo, né? O mundo está cheio de gente assim, infelizmente. E o outro foi quando estava aquela questão do auxílio, né? Do auxílio emergencial, que ela mandou para mim um site. Era um site mal assombrado que pedia para inserir os dados para poder ter acesso ao auxílio emergencial, que na época não tinha sido nem definido o valor. Ela disse, olha, aí mandou para mim, veja aí se eu tenho direito a esse auxílio emergencial aí, mandaram para mim, disser que tem que fazer o cadastro. Ainda bem que ela não tem a habilidade, né, para essa questão de preencher dados, né, e aí eu também orientei ela que não fizesse isso. Mas é a questão, não tenho conhecimento. Então, aí fica a pergunta, quantas e quantas pessoas, né, não se enquadram nesse perfil, que não tem o conhecimento, tem o famoso dedo nervoso, qualquer coisa clica, qualquer coisa digita, manda informação, acha que vai estar ganhando, né? Vai estar se antecipando a determinadas informações, né? E depois vem o resultado de tudo isso, né? Que é algo não muito agradável. Então, essa é uma das formas. Cuidado com boatos, né? Cuidado com essa atitude de espalhar o que não é informação, que se não se aquela notícia não é uma informação verídica, ela deixa de ser uma informação e passa a ser uma desinformação, né? E aí você imagina aí quantas pessoas não foram prejudicadas com esse link aí para preencher as informações, né? E aí a gente tem a prova disso que vários CPFs que foram roubados, né, para que recebesse o auxílio emergencial, né? Então, por aí a gente tira. E aí, ó, na dúvida, né, como eu falei, na dúvida não ultrapasse, na dúvida, né, não compartilhe, né? Se você tem alguma dúvida sobre a veracidade de uma determinada informação, e aí vem muito aquela questão de coisas muito exageradas. Um remédio milagroso, né? No caso da minha mãe, uma vacina contra o coronavírus, né? Então, vá procurar uma fonte, vá no site de notícias renomado, UOL, Terra, Globo.com, né? Tem vários sites aí renomados. Veja se essa informação está lá, né? Se for verídico, vai estar lá. Se não tiver, é porque não passa de uma fake news, certo? Então, sempre importante você ver essa questão da veracidade da informação. Nesse momento também que a gente está passando, aconteceu recebi muitas mensagens, né, de doações para as vítimas de doenças, né? Então, cuidado com essa parte de caridade, né? Que alguns golpistas gostam de utilizar isso, né? Então, exploram que as pessoas, o brasileiro é uma pessoa boa que gosta de ajudar, né? Então, vez por outra aparecem algumas campanhas fakes aí, certo? Pedindo ajuda para comprar cestas básicas, alimentos, coisas do tipo, né? Onde na verdade aquele dinheiro não vai ser revertido, né, para nenhuma campanha, né? A reversão vai ser para o próprio golpista, certo? Então, cuidado com esses tipos de campanha para você não cair no golpe aí desses bandidos. Acontece muito, né? Pode ver que foi até digamos que uma melhoria do WhatsApp, né? Que ele restringiu a quantidade de contatos que você pode compartilhar uma mensagem,
né? Exatamente para evitar esse tipo de atitude aí, né? Você compartilhar lá, acho que era até 20 pessoas, né, que você podia compartilhar antes, agora não. Agora diminuiu, acho que são 5, né? Então, cuidado, né, se você perceber, né, em algum grupo, pessoas compartilhando, né, esse tipo de mensagem que você desconfia, né, então alerte sobre esse tipo de conteúdo, né, que é um conteúdo malicioso, tá certo? Se as mensagens que você receber, né, esse tipo de mensagem, ela pedir para que você forneça informações pessoais, dados bancários, né, número do seu cartão de crédito, senha do cartão de crédito, porra, fuja deles, feche na mesma hora, né, porque isso aí é golpe, certo? Golpe na certa. Então, não forneça suas informações pessoais, CPF, RG, endereço, né, número de telefone, certo? Então, cuidado com esse tipo de informação, certo? Com esse tipo de mensagem que solicita essas informações, ok? Outra coisa, cuidado quando for instalar aplicativos, né? Que aí tem uns aplicativos, a gente tem um caso agora que vários aplicativos direcionados para a pandemia, né? Ah, fique por dentro das últimas informações, de como é que está o crescimento, né? É, teve a questão do aplicativo do Caixa Tem, né, que tiveram diversos aplicativos fakes, né? Então, o Google Play tirou, mas logo no começo tinha, eu acho que uns 6 ou 7, né, aplicativos fakes, né? Ou seja, para o desavisado ia lá, instalava, fornecia as informações e não recebia o valor, né? Por quê? Porque não era o site oficial da Caixa, né? Então, bastante atenção para olhar verificar o desenvolvedor, né? Baixar pela loja oficial. Não, eu recebi um link aqui, eu recebi um arquivo APK dizendo que era o aplicativo oficial. É só uma forma de ser mais rápido na instalação. Não, não caia nessa fantasia aí, porque isso aí também é um golpe, né? Então, se for baixar, procure a loja oficial e na loja oficial procure saber o desenvolvedor, né? Que na minha opinião foi um erro, né? Um erro gigante do Google Play, porque né? Deixaram publicar um aplicativo fake, né? Para fazer o mal às pessoas, né? Então isso aí não está certo. Quando você for instalar um aplicativo, cuidado, né, com o tipo de dados que ele vai solicitar a sua permissão, né? Acho que eu já contei a história a vocês que uma vez eu tentei instalar um aplicativo um controle remoto de ar-condicionado, né? Foi até Vinícius do segundo A, que ele mostrou o celular dele, o Xiaomi, e ele mostrou que tinha um aplicativo para o ar-condicionado lá do laboratório. Achei legal, tá, interessante. Aí eu estava em casa e disse, vou ver se existe algum. Não, deve existir, né? Na minha nobre inocência. E aí encontrei vários aplicativos, né? Prometendo que você poderia instalar ele e ligar e desligar ar-condicionado. E aí eu fui baixar alguns. E exatamente nesse ponto aí, né? Durante a instalação, né, após baixar ele, que começava o processo, ele pedia um aplicativo para ar-condicionado, né? Controle que ele é um simulador, né, de controle remoto para ar-condicionado. Ele solicitava acesso à lista dos meus contatos, solicitava acesso às minhas fotos pessoais, né, ao meu álbum de fotos, e aí eu não permiti. E como eu não permiti, logo ele também não instalou, né? Então, cuidado, evite o fornecimento de dados e evite, né, as permissões ao seu aparelho, né, ao seu dispositivo, tá certo? As senhas, criei uma senha super forte, super difícil de descobrir, né? Mas além de você ter uma senha forte, uma senha que permita uma maior segurança, né? Que garanta uma maior segurança das suas contas, aplique também a verificação em 2 etapas, certo? Essa é uma maneira de você garantir a sua segurança, certo? Então, além de uma senha forte, se preocupe também em habilitar essa verificação em 2 etapas, tá certo?
procurar, né, usar conexões seguras com a extensão HTTPS, né, quando você for acessar sites web, né, principalmente sites de bancos, e no caso, para quem trabalha em empresa, né, é sempre interessante utilizar esse tipo de extensão. Por quê? Porque é uma maneira de você ter mais segurança, certo? Então, se você utilizar apenas o HTTP, você é mais propício a esse tipo de golpe. Deixa eu ver a hora aqui. 5 minutos ainda. Como acho que foi Marcos que pontuou lá no chat, né? Fazer backup dos arquivos, né? Para evitar perder ele em caso de problemas com o seu equipamento, né? Com algum código malicioso. Então, muito importante você ter um backup dos seus arquivos. Além de você ficar em casa e se proteger, lógico, né? É o primeiro passo, né? Você também tem que proteger os seus equipamentos, né? Ou seja, manter eles atualizados, instalar os mecanismos de segurança, né? Acho que foi o Juan que pontuou aí antivírus, firewall, né? Então, esses são algumas das atividades que a gente pode fazer, né? Vai garantir? Não. Como a gente já viu em outras oportunidades, acho que a gente assistiu um filme, não me recordo o nome dele, que dizia que nenhum sistema é 100% seguro, né? Mas se você não atualiza o seu sistema operacional, por exemplo, se você não tem um mecanismo de segurança, né? Um antivírus, um firewall, então, se já é difícil chegar aos 100%, sem eles, aí é que fica mais longe ainda esses 100%, tá certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, inquietações, fiquem à vontade aí para comentar no chat. Em 2 minutos aí. O que é que acharam do conteúdo? Se já tinham ouvido ou lido sobre tal temática nesses últimos meses. E eu acho que o nosso retorno está próximo. Não há nada certo ainda, não tem data prevista, mas eu acho que logo a gente está retornando de forma gradativa. Não vai ser todo de uma vez só, né? Mas está mais perto do que longe. Querem comentar alguma coisa? Lembrando que às 11h10 teremos aula de PI1 e às 14 horas teremos a aula da disciplina de mobile, tá certo? Não, ninguém comentou nada. E só lembrando, né, que a partir da próxima semana a aula vai ocorrer lá no Classroom institucional, tá bom? Foi uma dúvida de Juan, não sei se os outros colegas tinham essa mesma dúvida, a questão das salas da disciplina da eletiva. A orientação que a gente tem é que as salas a disciplina eletiva continuará no Classroom antigo, tá? Porque quem montou o Classroom agora, o novo, né, o institucional, foi o pessoal de Recife, então eles não têm acesso a quem participa de cada eletiva, né? Então, eletiva de Paulo, eletiva do professor Matheus, né? Eletiva do professor André, então eles não têm essa lista. Então, como foram eles que montaram as salas, não fomos nós, professores, né? Então, a orientação que a gente teve é que continuasse apenas com a eletiva, né? A partir do dia 21, apenas a eletiva no Classroom antigo, né? E as outras disciplinas, a partir da próxima terça-feira, a gente migra para o Classroom novo, o institucional, tá certo? Onde vocês têm lá a conta de vocês ilimitada. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco. Boa aula para vocês aí, a próxima aula que vocês vão ter. E 11h10 estaremos lá na aula de PI 3, tá certo? Um abraço para vocês.